Queria primeiro começar com um bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou sócia do Escritório Inocente Advogados, responsável pela área de Direito do Trabalho. Esse evento é um evento que foi organizado pelo escritório em parceria com o Sindicato dos Atletas, com o Rinaldo Martorelli, que também vai participar aqui como convidado especial. O tema da nossa webinar é um tema super interessante, ligado ao mundo dos esportes e todo o impacto gerado pelo coronavírus. Nós tivemos algumas surpresas, alguns adiamentos relacionados a campeonatos. Eu puxei alguns dados aqui, acho que o primeiro adiamento que trouxe um impacto foi o das Olimpíadas, que seria no Japão, que foi adiado para o ano que vem. Nós tivemos no futebol diversos torneios que foram adiados, inclusive Sul-Americano, Liga dos Campeões, e todas as partidas aqui estaduais também, Campeonato Gaúcho, Mineiro, foram todos adiados. E agora nós estamos numa expectativa de que essas partidas sejam retomadas, mas agora sem público, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Falando em específico de futebol, eu trouxe aqui alguns dados. O dado da consultoria da KPMG demonstrou que as 5 principais ligas do mundo, Inglaterra, Espanha, Alemanha, têm uma estimativa de perda de 4 bilhões de euros por conta de toda essa mudança no calendário dos esportes. Segundo ainda os dados da KPMG, de janeiro a março, já houve uma perda de valor na Bolsa de Valores para os times que são listados de, no mínimo, 20%. E no caso do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro, o primeiro impacto que foi sentido é no fluxo de caixa. Nós já tínhamos um problema de endividamento dos clubes, mas houve o adiamento do Campeonato Brasileiro, que gera ainda um comprometimento maior do fluxo de caixa por conta da ausência dos direitos de transmissão dos jogos, bilheteria e todo o impacto que isso gera. E para falar de tudo isso, eu trouxe aqui alguns convidados e personalidades super importantes no mundo dos esportes. A gente vai trazer um foco maior para a questão do futebol, mas nós separamos 4 expositores, que serão as pessoas que responderão às perguntas, e os comentaristas que comentarão essas questões. O primeiro expositor vai ser o Rinaldo Martorelli, que é ex-jogador de futebol e presidente do Sindicato dos Atletas e nosso parceiro aqui no evento. Mauro Silva, que é ex-jogador da Seleção Brasileira, fez parte do time que foi tetracampeão da Copa do Mundo e é dirigente hoje da Federação Paulista de Futebol. Sérgio Sete, que é presidente do Clube Atlético Mineiro, e o deputado Júlio César, que é presidente da Frente Parlamentar Mista do Esporte. Como comentarista, nós convidamos a Edneia Anjo, que é jogadora profissional de voleibol, a Lê Fernandes, que é jogador do Juventus e já passou por diversos times, e o João Ricardo Kozak, que é presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte e atua muito forte na área da psicologia voltada para o mundo dos esportes. Começando com as nossas perguntas, e aí a gente tem vários questionamentos, eu queria que a gente respondesse aqui em coisa de 3 ou 5 minutos, dando oportunidade também para que a gente possa fomentar esse debate. A primeira pergunta que eu queria trazer aqui para os convidados é: contando um pouco da experiência dos representantes de clubes e instituições, como é que foi enfrentar esse primeiro desafio dessa mudança toda causada pelo coronavírus? Eu queria que essa pergunta fosse respondida pelo Mauro Silva e pelo Sérgio Sete. Fernanda, bom dia a todos. É um prazer fazer parte de uma mesa tão representativa, com tanta gente boa, com conhecimento do mercado. Parabenizar também pelo evento. Importante, nesse momento de dificuldade, a gente ter esse tipo de conversa. É um momento de anormalidade total, Fernanda. A gente tem sofrido muito, tem sido um grande desafio para todos nós que atuamos no futebol, lidar com esse momento. Na federação eu tenho mantido contato aí com os atletas, treinadores, coordenadores, patrocinadores. A gente teve recentemente aí conversando com o Martorelli também. Acho muito importante nesse momento
trabalho, as meninas que atendem a gente, que nos servem, que a gente não sabe quando a federação vai voltar, quando esse pessoal vai voltar a trabalhar. De qualquer forma, falamos, vamos sofrer todo mundo junto, vamos sofrer de mãos dadas para a gente não despedir ninguém nesse momento. A federação, provavelmente, no ano que vem, a gente chega 40% menor do que a gente era em 2020, ou seja, o impacto econômico, a suspensão dos pagamentos pela detentora de direitos, né, no caso da competição, pela paralisação do campeonato, a suspensão pelos patrocinadores também, tudo isso acarretou que a federação também não conseguiu repassar algumas cotas para os clubes, os clubes têm dificuldades aí, já tinham antes e continuam tendo aí para cumprir as suas obrigações, aí a gente vê jogadores sofrendo muito, realmente um momento muito delicado e muito sofrimento, Fernanda, e muita dificuldade. A gente, como federação, a gente fechou recentemente uma parceria inédita com a Liga Espanhola para tentar pegar alguns cases do que foi feito na Espanha. Eu, quando tive alguns problemas estruturais que nós temos no futebol brasileiro, também aconteciam na Espanha, e hoje isso praticamente acabou. A Liga Espanhola se tornou uma plataforma de ócio, de entretenimento, através de uma mudança de legislação do governo. Barcelona e Real Madrid brigaram durante 14 anos, estariam brigando até agora se essa mudança não viesse por lei, da unificação dos direitos de transmissão e uma negociação coletiva dos direitos, e também o controle financeiro. A Liga implantou o controle financeiro, isso é como é o fair play da UEFA. Isso nada mais é do que, se o clube tem 15, ele pode gastar 15, se ele tem 20, ele pode gastar 20, e isso faz com que a competição ela seja saudável, ela seja perene, né? A Liga controla se o clube está pagando os impostos, se está pagando os jogadores, ou seja, tudo isso cria um ambiente de equilíbrio, porque, por exemplo, se um clube ele paga os impostos, ele paga os jogadores em dias e outros não, ele acaba prejudicando o equilíbrio da competição. Então, o que eu estou dizendo com isso é que a gente tem muita coisa para avançar ainda no futebol brasileiro. A gente, como federação, a gente tem trabalhado muito nos últimos anos, mas somos conscientes de que tem muita coisa para fazer. Mas outro dia, na reunião que nós tivemos com o Martorelli, inclusive, eu fiquei extremamente feliz com uma aproximação aí que a gente já tinha contato, mas a gente sabe que cada entidade tem o seu posicionamento, mas a gente tem pontos convergentes que a gente pode trabalhar e unir todo o ecossistema, porque nós estamos todos no mesmo time, né, Fernando? O nosso time chama-se futebol brasileiro. Aqui não tem clube ganha, jogador perde, treinador, coordenador. Aqui ou nós ganhamos todo mundo e transformamos o futebol numa indústria que gere prosperidade, que cause impacto social, que ajude nessa transformação do país. Eu acredito muito nisso, que o futebol tem essa força para dar esse exemplo. Ou a gente avançamos todos juntos, claro, sempre cada um defendendo as suas entidades e a sua representatividade, encontrando pontos de convergência em determinado momento, outros, esses pontos não são tão claros, mas eu acho que o intuito da gente trabalhar todos para fortalecer a nossa indústria, fortalecendo a nossa indústria, a gente vai gerar riqueza, vamos gerar postos de trabalho e vamos causar impacto social, tirando jovens, crianças da rua e trazendo para a prática esportiva. Então é isso que eu acredito, é isso que a gente tem tentado fazer nesse momento. Tem um processo de transformação digital acontecendo também, que é uma boa notícia. A gente estava querendo caminhar nessa direção, a pandemia nos obrigou a realizar praticamente todas as reuniões por videoconferência, uma coisa que parecia impensável. Hoje a gente faz isso com a maior naturalidade. A federação também está gerando conteúdo, está se aproximando dos torcedores, está transmitindo jogos antigos, mantendo esse contato, se aproximando dos torcedores do futebol paulista. Então, tem muita novidade acontecendo, os nossos cursos também online, tentando educar, tentando qualificar, tentando desenvolver essa indústria, Fernando. É um pouco que a gente está fazendo, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar tudo isso e dizer que nós somos conscientes de que o futebol brasileiro ele tem muito para melhorar, muita coisa para corrigir, a gente se preocupa muito com isso. E eu acho que em discussões como essa, a gente conversando, a gente discutindo, trabalhando para que um dia a gente olhe para trás e fala, caramba, como nós conseguimos avançar, como nós conseguimos, entre todos, construir um futebol melhor. Volto a insistir no meu posicionamento.
Aqui não tem perde e ganha, ou a gente ganha todo mundo junto, é como a seleção brasileira, nós estamos todos no mesmo barco, no mesmo time, ou nós avançamos todo mundo junto, e para isso tem algumas leis, na minha opinião, que são importantes, essa regulamentação mudar para ajudar nesse avanço, ou a gente realmente vai ficar tendo essa dificuldade e a gente vai avançar com certeza, mas numa velocidade menor. E é um pouco o que eu gostaria de falar aqui, Fernanda. Obrigado. Obrigada, Mauro. Obrigada, viu? É uma honra a sua participação aqui no nosso evento. Eu queria ouvir o Sérgio agora, exatamente sobre essa questão de quem é presidente de um clube. Como é que tem sido isso, Sérgio? Bom dia, Fernanda. Eu vou cumprimentar todos em seu nome. Um prazer estar participando aqui, né, dessa conversa tão importante que é o futebol. Mauro praticamente esgotou todo o meu repertório aqui. Enfim, típico mesmo, né, da capacidade dele. Eu vou até dizer uma inconfidência aqui. Quando assumi o Atlético, a primeira pessoa que eu procurei para tentar ser o meu diretor de futebol foi exatamente o Mauro Silva. E eu tinha toda a razão naquela época, embora pouca experiência ainda como presidente, né? Haja vista aí essa breve exposição que ele fez aí e que dá para a gente ter noção, né, do overview que ele tem do futebol como um todo, né? Enfim, eu tenho dado algumas entrevistas um tanto quanto ácidas recentemente a respeito da minha preocupação com o futebol e fazendo coro com o que o Mauro acabou de dizer, né, é muito importante que todas as pessoas entendam que não existe uma dicotomia entre clube, jogadores, imprensa, né? O negócio de futebol hoje, ele é responsável por alguma coisa em torno de 2% do PIB nacional, né? Transmissão, quer dizer, a imprensa transmitindo, falada, escrita, televisionada, streaming, redes sociais, empregos diretos, milhares de empregos indiretos, é o sujeito que trabalha na fábrica de camisa, é o que fornece alimentação, é a psicóloga da categoria de base. Falar em categoria de base, né, os clubes são tão importantes, né, na formação desses jovens, e muitas vezes não se tornam atletas profissionais, mas se tornam cidadãos, né, por conta de terem tido uma passagem por um clube e aprendido ali a ter disciplina, a respeitar as pessoas, a ganhar, a perder, né? Então também tem essa parte de cunho social que os clubes desenvolvem, né? Enfim, é importante que as pessoas olhem para o futebol, né, de uma outra maneira. Eu me lembro que quando fiz um comentário a respeito da possibilidade de se buscar até mesmo uma linha de crédito no BNDES, isso saiu, se não me engano, no UOL, eu dei uma olhada depois nos comentários e a grande maioria estava criticando, né, falando que é um absurdo obter linhas de crédito para pagar altos salários, etc., mas é porque as pessoas enxergam de uma forma tacanha, né? O futebol ele é muito mais do que os salários elevados de alguns poucos atletas, porque eles significam, depois o Matarelli pode dizer aí, eu acredito que jogadores com salários acima de 30 mil devem ser um percentual ínfimo aí, sei lá, 2% talvez, né, de todo o futebol brasileiro, e que na verdade é isso tudo, é muito mais importante do que se imagina, né? Então eu acredito que palestras e bate-papos como esse aqui, eles são engrandecedores para que a gente possa estar disseminando entre as pessoas que o futebol tem toda essa importância, né? E aí, já concluindo aqui, eu apenas dizemos sobre o lado do clube, né? Nós estamos tendo realmente uma dificuldade enorme no nosso fluxo de caixa. Infelizmente, tive que tomar aqui, todos os outros clubes também, uns já tomaram e outros, na minha opinião, terão que tomar medidas no sentido de redução drástica de custos, e a exemplo do que aconteceu aí na Federação Paulista, nós aqui também tivemos que fazer uma série de demissões,
é duro para quem está à frente de uma instituição como o Atlético, você ter que despedir pais de família num momento desse de tanta dificuldade, porque a gente sabe que ele vai ter muita dificuldade de se recolocar no mercado, mas eu tenho que preservar, em primeiro lugar, a instituição e conseguir honrar com o salário daqueles que ficam, né? Então, é um momento difícil demais, porque os clubes não têm receita absolutamente nenhuma, nós não temos receita da televisão, nós não temos receita de sócio-torcedor, nós não temos receita de bilheteria, nós não temos receita praticamente de venda de camisa e nós não temos receita de transferências, de vendas de jogador também, porque o mercado, a janela ainda não abriu e mesmo assim, quando abrir, eu tenho a impressão que o mercado vai estar muito, muito fechado para transações. Então, ainda que o futebol volte, aí nós estávamos falando aí se será em julho ou se será em agosto, é bom deixar claro aqui que isso não vai resolver o problema dos clubes a curto prazo e nem a médio prazo, porque as bilheterias nós não teremos, né? Nós já estaremos já com um passivo elevado sem ter tido receitas, portanto, é um momento muito, muito difícil e que nós vamos ter que contar com a compreensão, a inteligência de todas as pessoas envolvidas nesse cenário, quero dizer, clubes, atletas, imprensa e os políticos, de um modo geral, que podem, sim, nos ajudar muito. É isso, obrigado. Obrigada, Sérgio. Eu queria que o Rinaldo ele falasse um pouco dessa experiência, desse primeiro impacto, pelo lado dos atletas. Pronto, Fernanda, ativei. O pessoal estava tentando acessar e não estava conseguindo. Está me ouvindo? Estou sim, estamos sim. Oi, então ótimo dia para todo mundo. Grande prazer estar aqui. Peraí, está me ouvindo, mas não está me vendo. Agora sim. Dividir opiniões, dividir pensamentos e reflexões a respeito do que está acontecendo. Queria agradecer muito a aceitação do convite pela Edi e pelo Ale Fernandes, que tem muito para nos ensinar. Mas eu acho que a única coisa, na verdade, boa dessa pandemia, Fê e todos, é que a gente consegue finalmente conversar. A gente consegue falar, a gente consegue se ouvir. Porque, pensando um pouco no que o Mauro já havia falado, tudo que ele trouxe, principalmente da experiência da Espanha, é o que a gente já vem tentando colocar em prática aqui no Brasil há anos. Exatamente desse controle financeiro, enfim, a responsabilidade na gestão, porque é o que a gente precisa, né? Longe de nós imaginar que um futebol forte passa por clubes fracos, de jeito nenhum. A gente quer cada vez mais os clubes fortes, cada vez mais que os clubes se organizem, cada vez mais que eles deem bons empregos e que cada vez mais clubes possam aparecer dessa forma estruturada. Seguindo ainda o exemplo da Espanha, e é interessante, a gente precisa pensar no resultado. E o Mauro, ele traz bem, isso eu já discuti com ele várias vezes, que ele passou por problemas estruturais quando ele jogava. Mas a Espanha só conseguiu chegar a um título mundial depois que ela se organizou. Depois que ela criou normas que todos pudessem observar, normas que pudessem privilegiar a coletividade e o futebol como entretenimento de forma geral. Então, o que a gente tem tentado fazer, e está muito aberto a isso, é encontrar um modo de trazer uma segurança para essa relação. Eu entendo bem a posição do presidente Sete Câmara, eu sei o aperto que ele está passando, né, porque a gente teve a semana passada uma conversa aqui com os 4 presidentes dos grandes clubes e com o presidente da federação, com o Reinaldo. A gente sabe todos os apertos e a gente sabe que a gente vai ter que ter muita criatividade, muita boa vontade, muito espírito de solidariedade para a gente poder caminhar mais um mês, né? Pensar no ano que vem, não? Caminhar mais um mês, depois outro mês, porque a gente vive numa insegurança terrível, insegurança e incerteza de uma projeção. Isso tem causado um grande problema, mas se a gente
de fato, se a gente de fato sentar e tentar resolver questões difíceis, porque são difíceis, né? E aí quem é do meio jurídico sabe que a gente tem normas que são desportivas e normas trabalhistas. E nem sempre as normas desportivas elas são aceitas pelas normas trabalhistas. E quando elas se confrontam, dá um monte de problema que tem dado. Então, criar um meio, criar uma relação que possa trazer segurança, que possa fazer com que a gente dê os passos importantes para frente, ele é assim, fundamental. A gente tem conversado bastante mesmo com o pessoal da categoria, com dirigentes, enfim, tem entendido cada problema, porque esse segmento não é um segmento que a gente, resolvendo o problema de um, a gente resolve de todos, não. Cada um tem o seu problema específico, então a gente tem que ter inteligência para resolver cada problema, não só do clube, mas dos atletas. A gente tem buscado formas de minimizar o impacto financeiro na vida dos atletas. Aliás, para isso, a gente vai anunciar aí, daqui 2 semanas, a gente vai fazer uma live com artistas para poder arrecadar para os meninos que não têm acesso, não tiveram e não têm acesso aos auxílios do governo. Então, a gente está criando meios de não só de minimizar o impacto na vida dos meninos e meninas, dos atletas, mas de finalmente conseguir startar uma negociação, uma conversação para poder, no futuro, ter um procedimento mais adequado, um procedimento que possa trazer estabilidade para o nosso futebol, trazer uma nova mentalidade, principalmente mentalidade e conceito. A gente precisa mudar o conceito do que a gente vive hoje para um novo conceito. Porque, começando com o Mauro aqui antes mesmo, a gente falava, né, da última conquista mundial, foi em 2002. E de 2002 para cá o mundo virou de ponta cabeça. Então o conceito tem que ser revisto e os nossos conceitos, como acontece principalmente na Europa boa, né, na Europa primeiro mundo do futebol, eles são revistos e são negociados a cada ano, a cada período. Então, acho que a maneira inteligente da gente sair disso é exatamente essa. Com espírito de união, com muita humildade, saber que a gente não pode ser que a gente imaginasse que a gente era muito importante, mas a gente não é, porque a gente está em casa e o mundo continua andando. Tem muito mais gente importante que a gente, né? Então, saber que nós somos ínfimos nisso tudo e talvez, juntando essas questões, a gente aí tenha a possibilidade de um passo importante para o futuro. É isso que a gente espera. Mas, e aquela questão, né? O fato de a gente estar sempre disposto à negociação e sempre buscando caminhos para o fortalecimento do futebol, sempre significa que a nossa defesa pela categoria ela vai estar sempre incluída nisso. De forma nenhuma a gente vai desvalorizar a relação de trabalho ou a vida do atleta para poder simplesmente abrir mão de qualquer condição que possa trazer segurança para essa relação. Nós temos aí, sim, feito um trabalho, temos conversado muito, temos pesquisado muito, temos lido muito, temos pensado muito, e é isso. E a primeira participação, acho que se resume nisso, que se tem alguma coisa boa dessa pandemia, é o fato de a gente conseguir se ouvir. Sim. Eu acho que a palavra aqui da nossa primeira parte é união, né? É uma crise e dentro dessas relações contratuais a gente sempre tem interesses antagônicos, né? Diversos. Mas alinhar tudo isso é super importante e eu acho que a gente, dialogando, a gente pode chegar a algum alinhamento, alguma situação que possa contribuir, né? Eu queria agora pensar um pouco, a gente falou muito sobre a parte dos clubes e dos atletas, mas eu tenho certeza que uma participação importantíssima é a participação do governo com políticas para que a gente consiga pensar como superar essa crise, porque já é uma crise. E aí é super importante a fala do Sérgio, porque só no futebol a GV divulgou que existem aí 370 mil pessoas
370 mil empregos. Então, assim, é um setor super importante. E aí eu queria, conversando aqui com o deputado, como que o parlamento e o governo estão trabalhando essa questão, pensando um pouco como é que a gente pode assessorar clube e atleta nesse momento. Existe alguma coisa tramitando, deputado? Deputado, eu acho que está sem o microfone. Pedir para o Reinaldo, que é o administrador da sala. Reinaldo, libera o microfone do Júlio César, por gentileza. Está liberado, doutora. Deputado, é aqui embaixo, aqui, ó, tem a ativação do som. Do microfone, isso. Agora liberou, né? É que não tava dizendo aqui que o anfitrião tinha que liberar. Isso. Acho que liberou e agora aí deu. Primeiramente, bom dia, né, a todos, né, em nome da Fernanda. Quero cumprimentar aí todas as mulheres presentes aí nessa sala, aqui na webinar. Quero, em nome aí do Mauro Silva e do Vicente, que fizeram o convite, cumprimentar todos os homens que se fazem presente aí. Dizer que o Mauro Silva é meu conterrâneo, né? A gente nasceu lá em São Bernardo do Campo, eu também sou de São Bernardo do Campo. Então é um prazer poder estar falando aí com vocês. Acho que é muito importante a gente poder debater esse tema, né? É um fato novo, né? Ninguém imaginava a gente passar por uma pandemia como nós estamos vivendo. Então, realmente, é momento de união, né? Como está sendo bem falado aqui nesse momento. E a Câmara dos Deputados, né? O Congresso Nacional, tem buscado, né? Em todos os segmentos, todas as áreas, buscar um alento, um alívio, né? Ou tentar amenizar essa situação que o país está vivendo, e não é diferente na questão do esporte. Acho que é importante, né, o Vicente tem participado, o Reinaldo também, a gente tem se falado muito nesses últimos dias. Nós temos buscado aí caminhos para tentar ajudar, sem dúvida alguma, os clubes aqui do Brasil. Uma das situações que nós encontramos, nós estamos fazendo reuniões sistematicamente com a Caixa Econômica Federal, tentando buscar ali talvez uma linha de crédito, né? O presidente do Atlético falou, nós já encontramos um caminho junto à Caixa Econômica Federal, mas necessariamente ela terá que passar pelo Congresso Nacional. Então agora a gente está buscando talvez aí um rascunho de um projeto para que a gente possa realmente fazer aí com que haja o crédito, uma linha de similar como hoje, né, foi divulgado numa MP, ajudando as pequenas e médias empresas. Nós também precisamos ajudar os clubes de futebol. Em especial hoje, inclusive, está pautado aqui na casa, tudo indica que será votado hoje, o projeto de lei número 2125/2020, de autoria, 1013, primeiramente, /2020. Esse é o projeto original do Hélio Leite e está pensado o 2125/2020 do Arthur Maia. Então, ele está pautado no dia de hoje, que visa estender o pagamento do Profut, né, dos times, dos clubes de futebol. Então, no projeto do Hélio, fala a respeito de enquanto durar a calamidade pública, né? Então estaria suspenso, né, os pagamentos do Profut. Já no do Arthur Maia, diz que, além da calamidade pública, assim que encerrar esse momento, possa ainda se estender por mais 180 dias, ou seja, 6 meses. Então, hoje, já há o entendimento, foi votado o requerimento de urgência há umas 2 semanas atrás, e hoje está pautado, já está na ordem do dia, nós temos uma MP para votar, e logo após essa MP, nós estaremos, então, analisando esse projeto de lei.
Eu tenho certeza que a casa já está sensibilizada. Nós já aprovamos diversas medidas, inclusive, né, algumas depois eu vou falar aqui em relação, eu sei que tem outras perguntas, que foi o apoio aos atletas, infelizmente vetado pelo presidente, mas nós estamos querendo derrubar lá no Congresso. Mas eu acho que esse projeto vai ajudar os clubes, ao invés de pagarem as suas dívidas, vão poder utilizar esse valor. Mas é importante ressaltar que a Frente Parlamentar do Esporte já conseguiu, junto ao Ministério da Cidadania e da Secretaria de Esporte, aqui eu tenho que falar do ministro Onyx e também do secretário Marcelo, nós já conseguimos, né, dentro do âmbito dos ministérios, nós já conseguimos a prorrogação por 3 meses, mas sabemos que 3 meses é pouco, por isso que nós vamos votar o projeto para estender durante a calamidade e também durante os próximos 6 meses após a calamidade. Então é isso, Fernando. Respondendo a sua pergunta efetivamente, nós estamos com esse projeto 1013/2020 e o 2125/2020 para que a gente possa votar hoje e postergar o pagamento do Profut. Obrigada, deputado. Eu até ia realmente provocar essa nossa reflexão por conta desse projeto de lei, esse 2125. Isso é importante porque no ano de 2015 nós tivemos o maior refis envolvendo a classe e existe um dado que é ruim, porque na época 136 clubes fizeram parte desse refis e só em março deste ano, ou seja, antes da pandemia, 57 já haviam se descredenciado por conta da falta de recursos para pagar o refis. Então, assim, imagina agora, no meio dessa crise do corona. Então, a gente tem esse projeto de lei e é importante saber que ele vai para o plenário para que dê um fôlego para os clubes, né? Não é o ideal, e aí o Sérgio também pode falar, porque o fluxo de caixa hoje está super comprometido, né, Sérgio? Ganhar um pouco de fôlego para pagar as dívidas tributárias ajuda, mas também não resolve, né, Sérgio? Sérgio está nos Então, ouvindo? Fernanda, estou te ouvindo. No caso do Atlético, inclusive, nós nem vamos nos utilizar dessa alteração que vai acontecer, caso aprovada a PL 2125, porque o Atlético ele está rigorosamente em dia com o Profut, e nós tivemos um bloqueio há 2 anos atrás, quando nós fizemos a adesão, e esse bloqueio foi utilizado para a antecipação de dezenas de parcelas, e então até fevereiro de 2021 o Atlético não tem que fazer nenhum pagamento porque está sendo amortizado. Na época foi um bloqueio em cima da venda do Bernard. Mas eu queria dizer a você, aí dentro dessa linha que foi já amplamente aí dita pelo Mauro, pelo Martorelli, principalmente com relação à organização dos clubes, né? E no nosso caso específico aqui do Atlético, o que nós temos feito, além de trabalhar o fluxo de caixa, e eu acho que isso é sim uma situação imposta por conta dessa crise do coronavírus a todos os clubes, queiram ou não, eles vão ter que se organizar ou reorganizar administrativamente. E no nosso caso, apenas como informação, o Atlético já havia contratado a EY para Ernst Young para poder fazer uma radiografia do clube em novembro do ano passado. Isso ficou pronto em meio aí à pandemia, mas nós demos start à fase 2, que é de reestruturação financeira do clube, que vai ter a apresentação até o mês de setembro. Em paralelo, nós fizemos ainda a contratação de mais 3 auditorias. Uma delas é a da ICTS, que é para que implemente no clube efetivamente regras de compliance e governança rígidas.
Também contratamos a Falcone para poder implementar um plano de cargos e salários de acordo com o mercado e não dentro dessa abóbada, digamos assim, de salários que acontece no futebol, né? Vale dizer, um fisioterapeuta, normalmente, em qualquer lugar, ganha um determinado salário. Mas se ele trabalha no clube de futebol, aquele salário, acho que pela cultura, né, muitas vezes, dos salários pagos aos jogadores, também acaba se estendendo a esses profissionais, o que não tem, na nossa opinião, não guarda a relação. O profissional é competente naquilo que ele faz, seja ele médico, fisioterapeuta, psicólogo, ok, mas nós vamos estar pagando aquilo que é o valor de mercado praticado de um modo geral em empresas, etc. e tal, né? E, por fim, a última auditoria que nós contratamos foi a auditoria da Kroll, para que a gente possa levantar os últimos anos do clube, entendendo que se efetivamente houve algum tipo de gestão que levou o clube à situação em que ele se encontra hoje. O Atlético é um dos clubes que tem o maior endividamento, mas, não obstante isso, é também um dos clubes mais ricos do Brasil em termos patrimoniais. Nós temos hoje um patrimônio líquido amplamente positivo, né? Então, nós estamos procurando lamber as nossas feridas, tentar encontrar soluções administrativas para que a gente possa performar bem, né? E, com certeza, isso vai refletir, claro, também na manutenção dos salários e imagens e etc. de todos os atletas, né, que nós entendemos, claro, devida, nem questionamos isso daí, né? Mas é o que vai viabilizar o clube. E acredito que isso vai ter uma ampla aplicação, né, nos clubes do Brasil, Série A, B, C, porque quem não fizer isso daí vai sucumbir, né? Por fim, e isso aí também, na minha opinião, muito importante, o Vicente Cândido, que é um grande parceiro nosso aí também nessa ideia, né? Nós estamos aí muito avançados, os clubes, né, no sentido de criarem uma associação, não significa dizer uma liga, mas é uma associação que possa representar os clubes em bloco, né, em negociações, junto a diversas oportunidades de mercado, claro, também transmissões, streamings, jogos, etc., né? Mas há um caminho ainda a ser seguido, mas hoje nós temos praticamente 100% dos clubes aderindo a essa ideia da criação de uma associação, e eu acredito que isso aí também vai fortalecer o nosso futebol, porque os clubes estando bem financeiramente, né, e eu acho que uma associação pode fazer isso por nós muito melhor do que a situação de hoje, onde a gente tem que negociar individualmente e isso nos enfraquece, né? Então, uma associação vai fortalecer, na minha opinião, né, a situação financeira de todos os clubes, e isso pode ser uma coisa boa também. É isso. Verdade, verdade, Sérgio. Eu queria que a gente falasse agora sobre um ponto delicado, que até o deputado levantou, que é a questão do veto do auxílio emergencial para os atletas. É um tema super delicado, houve esse veto em específico para a categoria. Eu conversei um pouco com a Edneia, que é a nossa convidada aqui, antes do nosso evento, e eu acho que eu queria ouvir um pouco a Edneia, o Martorelli e o Júlio César, nosso deputado, para falar do que a gente poderia fazer para derrubar esse veto, se existe alguma movimentação, qual que é o impacto disso. Eu queria que a Edneia começasse respondendo essa pergunta. Olá, bom dia, Fernanda. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? E eu acho que a questão do abaixo assinado, Fê, os atletas estarem se movimentando, eu acho que já é de grande ajuda, né, para poder vencer, né, vamos colocar esse jogo, porque acho que a maioria são atletas, e com certeza há movimentações, né, de todos que necessitam realmente do auxílio, né. Então,
lembrando que o auxílio emergencial ele vai atingir a maioria, né, que são os atletas que não recebem valores exorbitantes, então, com certeza, para todos nós seria muito importante. Sim. Rinaldo, eu queria que você trouxesse aqui alguma informação sobre perspectiva para derrubar esse veto, ou se poderia criar um benefício específico para a categoria, porque eu acho que existe também uma ideia de que a classe é feita pelos grandes salários, mas esquecem que os atletas profissionais passam por muitas dificuldades, inclusive pela falta de incentivo e patrocínio. Então, eu queria que o Rinaldo comentasse um pouco isso. Fernanda, eu preciso falar um pouco a respeito do PL 2125 antes disso. Primeiro, agradecer ao deputado Júlio César, que ouviu as nossas considerações e fez aí as suas emendas sucessivas para tirar desse PL as questões que atingem a categoria. E quando eu dizia a respeito da mudança de conceito, a forma como esse PL foi composto, foi elaborado e está sendo articulado no Congresso mostra bem isso. Porque o PL 2125 ele traz no seu conceito, aliás, na sua justificativa, ele nem fala nada a respeito de mudanças na relação de trabalho. Ele não fala nada, a justificativa ele não fala nada, só fala do Profut. E a gente, com relação ao Profut, não tem nenhuma oposição a fazer, porque é dinheiro do governo, né? Se bem que acho que uma notícia que eu passei aqui para os presidentes dos clubes de São Paulo, acho que é bom o presidente Sete Câmara saber, eu também defendi a linha de crédito do BNDES lá na hora da aprovação do Profut, né? Porque naquele momento, como o BNDES estava liberando linha de crédito para todo mundo, para a JBS, inclusive, eu também era favorável a que houvesse uma linha de crédito disponível para os clubes, para que eles pudessem resolver a questão trabalhista que ficou fora do Profut. E eu achava, como hoje se configurou como verdade, que seria um problema caso as dívidas trabalhistas não fossem repactuadas também, né? Mas, enfim, disseram no momento o ministro da ocasião que não tinha ambiente político para aquilo. E eu fundamentei que tinha, exatamente com as comparações. E até antes mesmo, lá na Timania, eu fui defensor para que as dívidas dos clubes fossem perdoadas, né? Com base no perdão que o governo vinha dando lá em 2004, 2005, vinha dando para a Bolívia, para os países africanos. E a gente precisava, nessas questões, a contrapartida que era da reorganização em termos de pagamento de salário dos atletas. Era só o que a gente pedia. Então, a gente sempre defendeu, sim, deputado. Agora, voltando para a PL 2125 e trabalhando mais um pouco essa questão do conceito, então, o 2125 vem trazer a suspensão do pagamento do Profut, só que ela coloca uma questão interessante lá, que é a diminuição da cláusula compensatória em favor do atleta. E se a gente olhar, inclusive ontem, conversando muito com o deputado Júlio César, e no final do dia eu resolvi escrever um artigo para mostrar um pouco do que é isso. Se a gente entender historicamente o que aconteceu e entender que não existe, essa é uma cláusula que ela é favorável para o atleta, mas tem a cláusula favorável para o clube, acho que a gente começa a ter uma noção mais clara da situação, e aí eu não acho que a gente vai encontrar nas pessoas que querem o bem para o futebol quem possa apoiar esse tipo de situação. Quando foi extinto o passe com a Lei Pelé, houve introdução no artigo 28 da cláusula de rescisão, que era uma cláusula que, evidentemente, como ela é a natureza dessa cláusula de rescisão, ela serve para coibir o inadimplemento ou para indenizar em caso, né, do inadimplemento do dano já causado. Ok. Os clubes colocavam a cláusula alta, só que não cumpria contrato, não cumpria com as obrigações do contrato. O atleta, quando ele ia buscar a justiça, ele, além das verbas rescisórias, além do salário, ele também ganhava a cláusula de rescisão. Pois bem, isso incomodava os clubes. Em 2011,
houve aí algum dos gênios, eu acho que é um gênio que está lá no TST hoje, que ele fez uma divisão entre cláusula compensatória e cláusula indenizatória. A cláusula indenizatória é aquela que o clube recebe quando o atleta rompe o contrato, que vai até 2.000 vezes o salário do atleta estabelecido, e a cláusula compensatória é aquela que o atleta recebe caso o clube descumpra o contrato, que vai até 400 vezes o salário, ou seja, o clube já tem uma vantagem de 5 vezes aí. Não conseguindo, né? E aí o deputado Júlio César ele pode falar, não conseguindo conter o lobby que os clubes faziam naquele momento, a gente conseguiu introduzir, então, que para aquele atleta que não conseguisse, na hora da contratação, estabelecer a cláusula de 400 vezes, porque geralmente o trabalhador tem dificuldade para isso, ele aceita, ele está totalmente à mercê dessa contratação, ele não conseguindo estabelecer, então o clube, não havendo essa disposição no contrato, o clube teria que pagar 100% do que falta para acabar o contrato. Então é isso, quer dizer, o atleta já estava em desvantagem, a gente queria dar uma dignidade mínima para ele até o final do contrato. Então, no artigo que eu escrevi, ontem eu trago números, né? Um atleta que ganha 10 mil reais, se caso ele tenha que romper o contrato por vontade dele, ele tem que indenizar 20 milhões do clube. E se ele conseguisse estabelecer a cláusula de 400 vezes, o clube indenizaria ele em 400 mil reais. Porém, em 4 milhões de reais, perdão. Porém, caso ele não conseguisse estabelecer a cláusula, né, e o contrato dele fosse de 1 ano, por exemplo, o que ele teria de indenização não chegaria a 60 mil reais. 70 mil reais depende do período. Então, seria 70 mil reais, 50 mil reais, 40 mil reais contra 20 milhões de reais. Então, é exatamente isso, é garantir o mínimo. Então, o PL, aí a forma, o conceito, ele vem, ele tira do contexto e ele diz assim, olha, no momento de pandemia, é muito razoável que a gente diminua a cláusula de rescisão para o atleta. E quem não conhece toda a história e quem não sabe tudo isso, vai aceitar e vai achar que é bonito. Vai achar que isso é muito coerente, é muito equilibrado. Mas não é. Então, a gente está trabalhando muito forte nessa questão para fazer com que se mantenha o 100% para aquele atleta que não conseguir estabelecer as 400 vezes, que já é 5 vezes menos do que o clube pode estabelecer. Isso eu não podia deixar passar, Fê. Agora, com relação ao auxílio emergencial, é um assunto também que eu fico muito à vontade para falar. Por quê? Porque o atleta, ele contribui para a Previdência, como todo outro trabalhador, e ele não tem, primeiro, ele quase não tem acesso ao benefício do seguro-desemprego, mesmo contribuindo. Por quê? Porque a lei do seguro-desemprego, ela traz lá que o benefício ele é destinado para aqueles trabalhadores que foram dispensados sem justa causa. Só que o atleta que tem, por obrigatoriedade, o contrato por prazo determinado, quando acaba o contrato, na TRCT dele, vem lá término de contrato. Quando ele apresenta na Caixa Econômica, a Caixa Econômica não paga. E é uma questão que já vem discutindo desde do ministro, do Marinho, lá atrás, vem discutindo no Ministério do Trabalho, já fui para o Codefat, já fui para o Ministério da Previdência, e a gente não consegue mudar. Então, o atleta contribui e não tem benefício. E mais, ele pode contribuir 20 anos, e se ele não tiver o complemento do tempo dessa contribuição, ele também não tem acesso à aposentadoria. Então, a categoria contribui e não recebe nada. Então, eu fico muito à vontade de trabalhar o veto, a reconsideração do veto presidencial, para que o atleta profissional seja inserido e possa ter o acesso a esse auxílio, que é importante para muita gente aí que participa dessa profissão. É super importante, Rinaldo, o que você falou, principalmente pensando um pouco em alguns planos que faltam hoje para o atleta, como carreira, né? Depois da aposentadoria, o que vem a seguir, né? Então, tem toda essa dificuldade, não só de seguro-desemprego, mas também recolocação no mercado, plano após aposentadoria, porque é uma aposentadoria precoce, cedo, né? Então, tem toda essa dificuldade, a categoria tem toda essa dificuldade que precisa ser enfrentada. Eu queria Posso falar um pouquinho disso também, Fê? Posso falar um pouquinho disso também, rapidinho. A gente vai retomar esse ponto, Rinaldo, daqui a pouquinho, porque eu queria que o deputado
falasse sobre essa questão do auxílio emergencial, o que tem sido feito para derrubar esse veto, se ainda existe algo mais concreto, porque houve, e isso prejudica demais a categoria, principalmente os atletas profissionais que não têm esses altos salários, que não têm e participando também, inclusive, de esportes, que não têm esse mesmo volume de valores. Eu queria que o deputado comentasse um pouco esse ponto. Bom, Fernanda, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do veto, mas só falando sobre o que o Marco Aurélio falou, acho que é importante também os atletas, já que hoje está pautado esse projeto, acho que é importantíssimo que os atletas possam, né, porque nós temos atletas espalhados aí por todo o Brasil, possa mandar uma mensagem para, né, os deputados federais dos seus estados, né, e pedindo, né, que a emenda que eu coloquei ela vai de encontro ao que o Marco Aurélio falou, né? Nós estamos tentando suprimir esse pedaço, né, da lei que está no projeto 2125, que vai trazer um grande prejuízo aos atletas. Então, provavelmente, na hora da votação, eu devo destacar essa emenda e nós precisamos o máximo possível aí de votos para que a gente realmente possa suspender, né, arrancar esse dispositivo que vai trazer um grande prejuízo para os atletas. Está se falando em construir talvez 50%, mas só vai de um lado, né? Só está falando dos atletas, não falam dos clubes também. Eu acho que tem que haver um bom senso, né? Então também poderia, como o Marco Aurélio falou, talvez abaixar também o valor, né, que os clubes também deveriam receber do atleta. Então, só deixando claro em relação a isso, em relação ao veto, ainda não está pautado o dia em que o Congresso vai analisar todos os vetos, né, provenientes aí que o presidente vetou em relação ao auxílio emergencial, dizer que não foi só o atleta, mas ele vetou também de várias categorias que nós havíamos inserido, né, como professor de educação física, treinadores e outras áreas, alegando, né, na justificativa que aumentaria demais o valor do auxílio emergencial, mas nós entendemos, e aí também é importantíssimo, claro que a gente vai lutar para que a gente possa derrubar, mas é importante, novamente, o apoio dos atletas. Acho que os atletas devem, nos seus estados, lutarem para nos ajudar. E eu tenho observado que, geralmente, quando há essa pressão, quando há esse pedido, quando os atletas vão para as redes sociais, vão para o Twitter, e começam a falar, então a gente tem percebido que a pressão, né, a luta, a mobilização acaba, de uma maneira ou outra, ajudando. Então, é importante, ainda não está pautado, então ainda há tempo, de uma forma tranquila, né, os atletas falarem com seus deputados, senadores, mas não podemos deixar para a última hora, como, por exemplo, essa questão do Profut, nessa questão aí do que o Marco Aurélio levantou. Você vê que foi pautado um dia para o outro, então muitas vezes você acaba tendo pouco tempo para poder fazer a mobilização. Então, em relação ao auxílio emergencial, dá tempo de construir, e nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue um acordo, não só dos atletas, mas eu acho que diversas categorias, como o professor de educação física também, é importantíssimo ele receber, e há do nosso lado essa predisposição de lutarmos para que esse veto seja derrubado, até porque a gente tem visto aí, e eu, né, sempre estou perto das pessoas, né, o quanto que esse auxílio, por menor que seja, lembrando que antigamente, na primeira proposta, o governo queria colocar R$200, a Câmara, né, num trabalho, né, maciço junto com o governo, nós conseguimos aumentar para R$600. A gente sabe que ainda não é um valor, né, vamos dizer assim, que deveria ser, né? A gente queria muito mais, mas já conseguimos aumentar. Mas esse valor tem ajudado muitas famílias e vai ajudar, sem dúvida alguma, os atletas. Obrigada, deputado. Eu acho que esse é um ponto mais delicado por conta da crise.
Eu queria que o Mauro Silva e depois o Rinaldo complementassem sobre essa perspectiva, Mauro Silva, que foi colocado, essa dificuldade de acessar seguro-desemprego, essa dificuldade de recolocação no mercado, esse plano de aposentadoria, e nós sabemos que a Europa está muito mais avançada nesse ponto do que o futebol brasileiro. Eu queria que você comentasse um pouco dessas dificuldades, pensando hoje, você como membro da Federação Paulista, mas também como ex-atleta, né? E aí o Rinaldo trazendo o contraponto. Fernanda, bom, primeiro eu queria cumprimentar o deputado Júlio César Ribeiro, meu conterrâneo lá de São Bernardo, dizer que eu fico feliz com essa preocupação em gerar esse equilíbrio, né, realmente para essa indústria do futebol. Também me deu uma satisfação muito grande ouvir o presidente Sete aí falando do trabalho no Atlético Mineiro lá com relação à UI, a Falcone, ou seja, toda essa preocupação com gestão, boas práticas, governança, né, Fernando? Só queria falar sobre isso um pouquinho antes de entrar. E como o Martorelli colocou já muito bem, tem uma preocupação muito grande. Eu acho que, às vezes, quando se olha para o universo do futebol, você olha para o 1% que são jogadores que estão nos clubes grandes e que tem uma situação diferenciada com relação aos demais, né? A gente viu muito claro isso com relação ao auxílio emergencial, porque dá a impressão que quando olha para o futebol, a gente acha que todo mundo joga no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, e a realidade do futebol ela é muito distante disso, né? A gente tem contato aqui com jogadores, por exemplo, da Série A3 do Campeonato Paulista, capitães de clubes da Série A3, tem jogador trabalhando de servente de pedreiro, tem jogador trabalhando em lava rápido, ou seja, a situação ela é dramática. Então, realmente, essa ajuda ela é fundamental. A gente está trabalhando algumas ações aí com o Martorelli também, parabenizo aí pela intenção de criar essa ação social para ajudar esse ecossistema. A gente também está trabalhando em algumas ações específicas para o ecossistema do futebol, para tentar ajudar os atletas masculinos, femininos, inclusive os árbitros também, que apitam as categorias de base, que esse ano a gente tem muita dúvida ainda se vai ter competição de base, ou seja, o ecossistema do futebol ele tá sofrendo muito e tem muitas dificuldades, né, Fernanda? E também uma coisa que você citou, que eu acho importante, Fernanda, a gente está começando a trabalhar sobre isso, tentando ajudar, é a questão de transição de carreira. Eu acho que o Martorelli pode falar nisso, eu passei por isso também. Ela não é fácil. Hoje a gente tem uma relação na federação com a UI. A UI criou, o Instituto da UI criou um plano de transição de carreira lá para o Comitê Paralímpico, muito, muito interessante, muito legal, onde eles ajudam os atletas a construir um plano para a transição de carreira. Eu acho isso fundamental, acredito muito nisso. Os atletas eles podem contribuir muito para a mudança do futebol brasileiro e eles precisam estar conscientes de buscar formação acadêmica, de buscar qualificação, que isso também é importante. Muitas vezes os atletas eles deixam o campo achando que só o conhecimento empírico é suficiente para você trilhar uma carreira. Hoje a gente fala muito de educação continuada, de a gente estudar o tempo todo, se preparar o tempo todo. Então, isso é importante, mas eu acredito muito, como o Martorelli está no futebol, como presidente do sindicato, hoje eu estou na federação, a gente vê o Juninho Paulista de coordenador técnico da CBF, o Edu estava lá, está no Arsenal, o Leonardo está no Paris Saint-Germain, ou seja, quanto mais os jogadores se prepararem e ocuparem espaço, eu acho que também eles podem contribuir para essa mudança no futebol. Mas realmente, Fernanda, resumindo um pouquinho, o cenário é desafiador, os atletas estão sofrendo muita dificuldade. Esse auxílio emergencial realmente é uma reivindicação absolutamente justa e necessária para os atletas nesse momento, né? Que o universo do futebol brasileiro, a gente está falando de 700 clubes, onde 60 clubes somente tem calendário nacional garantido, os clubes da Série A, Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Os da Série D e da Copa do Brasil se classificam posteriormente, não é um calendário garantido, ou seja, a maioria dos clubes não tem calendário no segundo semestre, muitas comissões técnicas, a maioria dos atletas ficam desempregados. A gente tem esse desafio já, que é grande no calendário brasileiro, e junta a isso uma situação incrível com essa pandemia que deixou realmente a categoria muito exposta e muito vulnerável. Tudo que puder ser feito para ajudar nesse momento de emergência, com certeza é bem-vindo, Fernanda. Sem dúvida. Rinaldo, você consegue falar rapidinho sobre o plano de recolocação
E o plano de aposentadoria que está sendo administrado ou elaborado por parte do sindicato? O problema é rapidinho, né, mas vamos lá. Bom, primeiro, eu preciso lembrar que nós fizemos uma campanha de abaixo-assinado aí para derrubada do veto e em mais ou menos 15 dias nós conseguimos 37 mil assinaturas. E a gente, para apoiar o que o deputado falou. E não só isso. Ontem nós falamos muito com o pessoal de Brasília, inclusive com o deputado Júlio César, a respeito da PL 2125, para ver se a gente consegue mudar e para que não crie mais um enfraquecimento da relação, porque o enfraquecimento da relação não é bom para ninguém, né? Se o trabalhador não tiver possibilidade e ferramentas para poder conduzir essa relação de forma a equilibrá-la, a gente vai caminhar exatamente, vai continuar caminhando da forma como está. Isso não tem o modelo do futebol atual tem demonstrado aí pelos seus números que ele não é bom. Bom, o que a gente fez, que a gente vem fazendo também, exatamente com base no que eu já disse, que a categoria contribui, mas não tem acesso aos benefícios da União, foi levar muito, também discutir muito, e a gente fez um estudo e levou para o governo, quando estava o Gabas no Ministério da Previdência, no mandato da presidente Dilma, nós levamos um estudo para pedir o que a gente chama de benefício de recolocação, que é exatamente com base naquilo que o atleta já contribuiu, no período que ele contribuiu, quando ele vier a encerrar sua carreira dentro das quadras, que ele possa ter acesso, aí pelo menos em 2 anos, a essa condição, a um benefício para que ele possa se recolocar e aí depois continuar contribuindo normalmente. O Mauro trouxe uma questão importante, que é o que a gente já vem fazendo. A gente tem mostrado e trabalhado muito o atleta para que ele seja autônomo, que ele possa tomar as decisões, as melhores decisões para a sua vida. Então a gente montou lá um projeto que é o Educatleta, Orgulho de Ser Atleta, que é um curso livre que o atleta ele participa, ele se certifica. Nós já certificamos mais de 1.000 atletas e nós temos também, e agora vamos trabalhar mais fortemente nisso, a gente tem destinado muitas bolsas de estudo para os atletas para que eles possam se preparar para a vida fora da atividade esportiva. Então, esse contexto ele tem sido muito de muita preocupação para nós e fazer principalmente que o atleta entenda a necessidade dessa preparação. Como o Mauro falou, não é fácil sair de dentro dos campos, das quadras, das pistas e ir para uma outra atividade, né? Mas a gente tem que mostrar para o atleta que é possível mas para que haja essa possibilidade, ele também tem que seguir um rumo aí numa melhor preparação para enfrentar tudo o que o pós-carreira vem lhe trazer. Legal, Rinaldo. É super importante esse assunto e daria aqui para a gente esmiuçar muito, porque é uma categoria que precisa muito desse planejamento, né? Pós-carreira. Eu queria, a gente vai entrar na parte final aqui, principalmente porque tem muitas perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. Eu queria que o João Ricardo, que é aqui a pessoa especializada que trabalha com a psicologia voltada aos atletas e esportiva, falasse um pouco do que a gente poderia, como é que você tem trabalhado o psicológico dos atletas nesse momento, João. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Um abraço aí cordial a todos os colegas de luta, né? Somos colegas de luta pelo esporte, né? Isso é uma coisa muito bacana. Eu me afilio muito a tudo que vocês disseram. Para os que não me conhecem, eu sou psicólogo do esporte já há 30 anos. Trabalhei em diversos clubes de futebol pelo país, né? E aqui no nosso chat entrou um amigo irmão, né, meu, Nelson Guarnier, um dos maiores publicitários desse país. E coincidentemente, porque eu não sabia da vinda dele, eu já tinha notado uma frase que o próprio Nelson, veja a sincronicidade, né,
me disse 25 anos atrás e que nos meus cursos até hoje em dia eu uso, né? Que frase é: no momento de crise, vamos tirar a letra S. Crie. Né? Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo é de criação. Né? Então, inicialmente, eu queria comentar, né? Aqui tudo que foi dito do Mauro Silva dizendo que o nosso time, né, é o futebol brasileiro, para a gente melhorar o futebol brasileiro. A questão, né, que foi falado de aposentadoria, os conceitos, né, como o Martorelli disse, que a gente precisa rever conceitos. Isso me chamou muito a atenção. Eu talvez seja um dos soldados da psicologia do esporte nesse país, que luto, que procuro falar da importância da área e com muita preocupação humana, eu estou vendo não só esse momento, que eu acho que é um momento que agudiza questões emocionais e psicológicas dos nossos atletas, e aí sou testemunha a todos os senhores, a imensa procura de jogadores de futebol da Série A do estado de São Paulo por trabalhos de acompanhamento psicológico que eu venho tendo num aumento em torno de 65% de aumento de procura de atendimento virtual de jogadores de grandes equipes aqui da cidade de São Paulo e do interior. Esse, eu diria, né, e até aproveitando aqui a fala do querido Martorelli, né, que a gente precisa rever conceitos. E que este é um momento que possamos conversar. Então, ótimo. Para mim, e novamente quero agradecer a Fernanda, porque não teria um panorama melhor para eu poder dizer aos senhores o seguinte: a psicologia do esporte, ela é uma ciência, talvez das mais importantes no treinamento psicológico. Já dizia Nelson Rodrigues na década de 50, nossos jogadores são formados com corpos de aço e muitas vezes à base de barro. Perdemos Copas do Mundo por conta do fator psicológico. O Muricy Ramalho, quando tomamos o 7-1 eterno, que será eterno e que libertou, né, os jogadores de 50, foi uma carta de alforria, talvez. O Muricy Ramalho disse: nenhum país passa por um 7-1 sem parar 30 dias o futebol brasileiro e analisar o que está acontecendo. E aqui eu devo dizer, e que falo sempre na Gazeta Esportiva, na minha coluna, nos programas que participo, nos meus cursos, a presença do psicólogo do esporte não garante a vitória, mas a sua ausência pode ser determinante para o fracasso. E o fracasso, que eu entendo que é o momento agora da gente poder repensar a fragilidade humana. Todos nós, eu estou fragilizado. Eu estou numa linha de frente, não só com jogadores de futebol, aqui do Brasil e fora também, fazendo atendimento virtual, como em linha de frente com pacientes do SUS, com o sofrimento humano. Nos últimos anos, pessoal, eu me ocupei de viajar o mundo e fazer visitas ao Bayern de Munique, ao Ajax, ao Barcelona, ao Real Madrid, e poder trazer hoje uma estrutura de psicologia do esporte com tecnologia, com aparelhagens, com um sistema integrado de preparação psicológica que não se conhece no Brasil, e por isso talvez essa grande invasão dos coaches e dos comandantes do BOP que vão falar com os jogadores sem o menor conhecimento humano. Diretores de clubes que precisam repensar urgentemente a psicologia enquanto ciência. Eu recebo aqui, como disse aos senhores, jogadores da Série A aqui de São Paulo que me procuram no consultório para fazer esse desenvolvimento de trabalho científico que os clubes não reconhecem, por conta talvez da psicologia ainda ser tão banalizada. Só que o momento não é mais de banalização, senhores. O momento é de encarar o lado humano desses cidadãos, como todos os senhores falaram, que estão passando por dificuldades, que têm questões jurídicas, que têm questões profissionais
e que tem, sobretudo, emoções. E essas emoções estão desequilibradas no momento. É um momento de profundo desequilíbrio atlético-esportivo do lado humano daquele que pratica o esporte. Então, o que eu tenho para dizer aos senhores, né, além de agradecer profundamente a atenção e esse espaço, que se valorize de uma forma científica, finalmente, a psicologia do esporte. Como presidente da associação, devo dizer, eu formei 3.800 alunos nos últimos 25 anos. São alunos formados com tecnologias, com ciência, com conhecimento, que combatem essa banalização que é feita no futebol brasileiro e que, infelizmente, eu ainda hoje tenho que abrir um curso para 250 pessoas, como eu fiz no sábado, e dizer que o futebol é um continente à parte do universo esportivo. Os senhores aqui são diferenciados nesse mundo. Por tudo isso que eu pude escutar, e me alegro ainda mais de ouvir tantas coisas que são músicas para o meu ouvido e que me dão uma esperança de um futebol para tempos melhores. Porque o humano pede passagem. O humano pede passagem na pandemia. O humano pede passagem quando ele calça a chuteira e entra dentro do campo. E isso não é um discurso do momento, isso é um discurso que eu trago há 30 anos. E acho que a pandemia, de alguma forma, essa fragilização exposta do ser humano nos obriga, assim, na crise, a tirar a letra S, como bem diz o meu querido Nelson Guarniero. É nos reinventarmos. É como disse o Martorelli, rever conceitos. Vamos procurar e pensar um pouco melhor a psicologia do esporte e abandonar um pouco essa questão de motivador pontual, comandante do BOP, a missão dada é missão cumprida. É preciso conhecer quem está ali no vestiário, é preciso ter perfis muito bem realizados, é preciso ter acompanhamento, é preciso usar da tecnologia que os clubes europeus já utilizam, como o fez na Alemanha, na Copa de 2014, que num avião trouxe todo o equipamento esse que temos aqui no nosso laboratório da Universidade de São Paulo, e que recebemos atletas de clubes grandes aqui que não contam com esse trabalho nas equipes por conta do preconceito e da desinformação. Enfim, agradeço. Acho que foi um desabafo, né? Um desabafo de uma pessoa que luta pelo lado humano dos atletas há 3 décadas e que vê a ciência crescendo e o futebol estacionado. Agradeço o espaço. João, foi muito pertinente a sua observação, porque eu acho que essa crise deixou exposta a humanidade, né? O lado mais humano das profissões, das categorias. Eu conversei com uma desembargadora e ela falou uma coisa muito interessante, que a sociedade estava doente de relações humanas. Então, isso tudo veio para a gente repensar. E quando a gente fala de humanização, não é só na categoria, né, dos atletas, mas nas nossas relações como um todo. E é bem isso mesmo. Eu só fiquei triste que você me lembrou do 7-1. Isso é triste, João, porque foi terrível, né, Mauro? E aí eu queria, puxando esse gancho, teve uma pergunta aqui do Vicente Cândido, que está aqui. Obrigada, Vicente, pela ajuda na organização do evento. E é uma pergunta que vem de encontro à parte psicológica. Nós temos toda a emoção das torcidas nos estádios, nos ginásios, e no campeonato alemão agora, eles começaram os campeonatos sem público, né? E existe até uma coisa engraçada, que eles gravaram a torcida para que houvesse toda aquela emoção, né? E aí a grande questão que o Vicente coloca é como é que fica, né, essa ausência de torcida, essa ausência desse calor, dessa emoção, nesse momento, porque não é só também na presença física, mas as transmissões também têm muito dessa emoção. E aí até o Vicente usou uma expressão interessante, né? Que seria um artista sem público. Será que isso é um novo normal ou normal de novo e a gente vai ter um espetáculo sem público? Puxando essa pergunta, queria que o João falasse, o Mauro, como ex-atleta, e aí a gente vai fechar com 2 perguntas aqui. João, comenta um pouco sobre isso. Vicente, um abraço, obrigado pela pergunta, e ela vem de encontro com uma entrevista que eu dei ontem para o Band Esporte Clube, falando exatamente sobre essa questão, né? Como que isso pode impactar
os atletas, né, num momento de pandemia, e eu vou dizer claramente, eu sou um ex-atleta não de futebol, fui tenista profissional e em seguida certamente um grande jogador aqui vai falar sobre o tema, mas eu gostaria de dizer que no plano psicológico, o que se entende da motivação do atleta, e pelos clubes todos que eu trabalhei de futebol pelo país, eu pude perceber o quão importante é a presença da torcida enquanto uma protagonista. O pessoal fala que os atletas são coadjuvantes, não há fator de coadjuvância no futebol. Todos são protagonistas. É um espetáculo, é uma estrutura que uma completa a outra. O jogador, quando vai no dia a dia, no treino, né, no cotidiano, ele está ali se preparando, claro, para poder performar, para poder jogar bem, mas ele também tem a preocupação de estar ali com os torcedores, de poder oferecer uma boa performance, um bom resultado. Portanto, existe aí uma associação entre os motivos que levam à ação de um atleta, a torcida. A torcida é um fator fundamental e preponderante. E até o repórter da Bandeirantes, ontem ele me perguntou, né, ele falou assim, doutor, a ausência da torcida, né, nos estádios talvez possa promover resultados inusitados, né, de jogos, e que a gente está vendo no campeonato alemão e outros que eventualmente vão começar a abrir, e eu digo sim, com certeza, porque quando a gente fala, a segunda partida será decidida em casa, o que psicologicamente isso quer dizer? Que a segunda partida vai ser decidida com a nossa torcida. Portanto, há um elemento extremamente importante de uma relevância emocional e motivacional para os atletas imenso, né? Então, você entrar no estádio em que você escuta o eco dos gritos dos jogadores ecoando nas arquibancadas, primeiro, é algo que eles não estão acostumados, né? A não ser os que recém subiram das categorias de base, mas a grande maioria está acostumado com o canto da torcida, com todo o espetáculo, com a mídia, com os repórteres todos no campo. Quer dizer, existe uma constituição de cenário esportivo que no momento está corrompido. E esse corrompimento, essa ausência, né, desses personagens, deixa o espetáculo mais triste e abre precedente, sem dúvida nenhuma, para variáveis como resultados absolutamente impensáveis. Clubes visitantes, hoje, eu acredito que tem muito mais chance sem o fator torcida do que com o estádio lotado, né? Um clube do interior que venha jogar, que venha jogar na capital com estádio vazio, tem muito mais chance, dependendo do estado técnico e físico dos atletas, de aprontar uma grande surpresa. Então, sem dúvida nenhuma que esse fator, e até acho que alguns estádios, se eu não me engano, da Dinamarca ou da Alemanha, colocaram figurinhas, né, para tentar, de alguma forma, reduzir esse gap, mas não tem figura que reduza o gap da torcida, do canto e da recepção aos atletas. Não é, meu grande querido Mauro Silva? Ô, Mauro, eu queria até puxar esse gancho que o João mencionou, que nas partidas, sempre o time da casa tinha a vantagem por ter a torcida, né? E o que se viu no campeonato alemão é que essa vantagem foi perdida, que quem agora tem a vantagem é o visitante, exatamente pela ausência da torcida, né? Fernanda, sim, não, está perfeito a colocação do João, mandar um grande abraço para ele. As colocações do João também são muito pertinentes, né? Eu que participei de final de Copa do Mundo e o que o João estava falando sobre a questão ao mesmo tempo que o atleta ele tem uma preparação física, ele tem uma preparação tática, ele tem uma preparação técnica, ele necessita de um preparo emocional para suportar determinadas competições, lidar com o dinheiro, com a visibilidade, ou seja, tem muitos aspectos envolvidos nisso. Eu concordo 99% com o que o João colocou. O único ponto que eu diria é que, na visão do João, ele acha que o futebol está estacionado. Eu acho, João, que nós saímos da inércia. Eu acredito que nós saímos da inércia. Eu concordo totalmente com você quando você fala que o futebol ficou muito tempo longe da pesquisa, do conhecimento, da inovação, da tecnologia. Talvez até por não exigir uma formação dos profissionais da área técnica, não se cobrar isso. Aí a área de humanas teve muita dificuldade para
para contribuir. A gente está tentando rever tudo isso porque a gente sabe perfeitamente a importância que isso tem para o desenvolvimento do futebol. Então, João, parabéns aí pelas suas colocações, pelo seu trabalho, e o que o João falou também com relação a essa atmosfera do jogo, né, Fernanda, é que isso você vai muito para o que acontece durante um treino, né? Eu vou dar um exemplo aqui que o Santo André está com um problema no estádio deles lá, por causa da prefeitura que está usando o estádio Santo André, e nessa volta o Santo André falou, bom, o presidente o Celso, que é nosso amigo, Mauro, eu posso jogar em qualquer lugar, como não tem torcida, para você ver como muda esse conceito. E realmente, se você me fala, Mauro, eu sempre disse nas competições de mata-mata, eu sempre quero jogar em casa, eu quero decidir em casa, por quê? Por causa de jogar com a torcida apoiando, né? Então essa atmosfera com o torcedor, realmente isso é mágico, é incrível, e a gente realmente perde isso por não ter torcida nessa volta do campeonato, nessa pós-pandemia. Infelizmente, eu não sei se a gente vai conseguir voltar a ter torcida antes de ter uma vacina. Me parece difícil, mas enfim, tomara que eu esteja enganado, Fernanda. Mas realmente o ambiente, a atmosfera, ela perde muito da gente não poder contar com essa parte tão importante desse espetáculo que é o torcedor. É uma peça de teatro, lá você sai para atuar e olha e está o teatro vazio, né? Então você sair e ver o estádio completamente vazio também é uma grande tristeza, e isso está longe de ser o ideal para o futebol, mas infelizmente a gente vai ter que se adaptar para a gente cumprir os compromissos que o futebol tem assumidos aí com patrocinadores, com detentores de direitos de televisão, enfim, mas está longe de ser o ideal, Fernanda. E João, muito legal, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Obrigado, Maurão. Fernanda, só um último segundinho só para dar um último retorno aqui para o Mauro. Mauro, obrigado, querido. Obrigado pela mensagem. Para mim é muito importante esse seu feedback, porque, enfim, você é um ícone, você é uma pessoa, você, o César Sampaio, os atletas que eu conheço e que eu sei que lutam e brigam por essa questão da humanização. Eu acho que a gente tem aí sim, sem dúvida, um processo através das mãos e da cabeça de vocês, né? A possibilidade dessa mudança, a possibilidade dessa atualização, desde a década de 70, quando o técnico ainda era o preparador físico, né? Depois veio fisiologia, veio nutrição, fisioterapia, e agora chegou a hora da cabeça, né? Então, querido, conta comigo, conta com o nosso laboratório de psicologia do esporte de alto rendimento da USP, que é onde, inclusive, eu fiz o meu doutorado com os jogadores de futebol. Então, a gente está junto, vamos trocar depois contatos, vai ser um prazer poder conversar melhor contigo, viu? Uma grande alegria. Obrigado de verdade. Igualmente, João. Vamos te chamar, vamos te utilizar, vamos pedir ajuda com certeza, João. Obrigado. Bora. Um abraço, querido. Gente, eu queria partir aqui para a parte final com as questões. Existem até algumas dúvidas jurídicas, eu acho que é importante mencionar que nós, como escritório, a gente tem toda uma expertise de tratar toda essa parte de contratos, e inclusive a parte trabalhista, que é a minha especialidade. Mas eu preciso mencionar uma pergunta super interessante do Marco Inocente, que é nosso sócio do escritório aqui, que ele menciona que a paralisação das atividades esportivas ocorreu nas últimas décadas por conta de guerras ou calamidades, mas que no passado não havia os recursos tecnológicos, nem o volume de recursos envolvidos hoje. Como que no novo modelo do esporte, como ficaria a questão da era digital, e se dá para pensar outros negócios que não dependam exclusivamente da participação presencial dos espectadores? Eu acho que essa pergunta ficaria legal o Mauro responder também. Fernanda, bom, com relação aos aspectos digitais, eu acho que o avanço nessa direção de transformação digital, eu acho importante para os clubes, está sendo importante para a federação. A gente está trabalhando muito com geração de conteúdo nesse sentido, então eu acho que isso é um avanço grande. Agora, realmente, essa presença digital aí no futebol, eu acho que essa atmosfera do torcedor, essa participação, pelo que eu entendi, eu não vejo como a gente suprir isso, não consigo ver, porque realmente o ambiente com o torcedor, essa participação, essa atmosfera, é o que faz a diferença, é o que motiva o jogador. Então, nesse aspecto, Fernanda, eu não consigo enxergar uma possibilidade da gente não ter realmente, da mesma forma que eu vi muitos avanços nas reuniões por videoconferência, até por
por ser mais produtivo, por evitar deslocamento em cidades tão grandes como São Paulo, e você envolver profissionais que estão em outros países, por exemplo, a gente tem muitas comissões na federação, que você consegue trabalhar muito bem por videoconferência, né? Então, a gente tem utilizado muito isso. Mas com relação especificamente ao futebol, eu acho que a gente pode criar toda uma plataforma digital em torno desse espetáculo, a gente monetizar tudo isso, mas substituir o torcedor de forma digital não vejo essa possibilidade, porque a presença no estádio, essa atmosfera, esse ambiente, ele é absolutamente necessário para a gente viver essa magia que o futebol proporciona a todos os torcedores, a todos os protagonistas. Sem dúvida, Mauro, você tem toda a razão. Eu tenho aqui na verdade, são observações, Martorelli, sobre a parte da cláusula indenizatória que você mencionou. O Eduardo Novaes mencionou, me parece que essa diminuição da multa para rescindir contrato dos atletas é apenas uma forma de facilitar a dispensa de atletas que o clube já não tinha interesse em manter no elenco. A segunda observação é do Felipe Rino, que diz o seguinte, deve-se extinguir a cláusula indenizatória e revogar o artigo 28 da Lei 9.615, para que, assim como qualquer outro trabalhador, possa o atleta profissional de futebol escolher livremente para quem deseja trabalhar quando quiser fazer. Não se pode igualar o atleta de futebol profissional às demais categorias regidas pela CLT. Bom, até na CLT já anda meio difícil, viu, Felipe? Porque toda a relação de trabalho foi atingida pela crise do corona, né? Tanto a parte dos atletas. Acho que o grande problema foi ainda esse veto, né? Que veio para piorar a situação desse veto do auxílio emergencial, que aí só piorou a situação da categoria. Eu queria também, tem uma questão aqui sobre LGPD, se os clubes devem se adaptar a essa nova lei. Não sei se vocês estão meio por dentro, que a LGPD entra em vigor agora em agosto, existe uma possibilidade de prorrogação, e agora volta ao tema de que talvez isso seja para agora. Mas só para ficar bem claro, a Karina, que é nossa sócia aqui da área civil, só confirmando, todos os clubes devem se adaptar a essa nova lei, né? Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que eu abri meu microfone. Sim? Estamos sim. Então, Fernanda, tem muitos assuntos sobre a LGPD e os clubes, né? Então, tem a relação do clube com o próprio atleta e do clube com os torcedores. Então, o que acontece? A tecnologia permite hoje com que o clube tenha dados sensíveis dos atletas, né? Dados de saúde, fisiológicos, dados que medem o desempenho na partida, distância percorrida, aquelas coisas todas que a gente até vê pela televisão, eventualmente até dados genéticos. Então, veja que o vazamento de um dado sensível sobre a condição física de um determinado atleta pode, por exemplo, até prejudicar a carreira, acarretando alguns problemas na negociação desse jogador. Então, a LGPD regula sobre a forma como os clubes tratam as questões de privacidade e proteção desses dados. Então, as frentes principais são duas, né? Tem as precauções para que os dados dos atletas sejam utilizados exclusivamente em prol do próprio clube e com a ciência e o consentimento expresso desse atleta, protegendo de vazamento. Então, esse é o ponto da segurança da informação, segurança dos dados. E o outro ponto de destaque é a própria formação contratual, como você falou algumas vezes, que vai receber, sim, alguns ajustes, Fernanda, com novas previsões, justamente em relação a essa segurança que o clube deverá dar para os dados do atleta, né? Então, o que acontece se um dado que prejudica a carreira do jogador for exposto intencionalmente ou mesmo se ele for vazado, né? Então, assim, além das multas e das sanções decorrentes da própria lei, da própria LGPD, que elas vão ser impostas pelos órgãos governamentais, ainda podem existir as consequências contratuais com o próprio jogador. E aí, só para finalizar muito rapidamente, além dos dados do próprio jogador, tem os milhares de dados dos torcedores, né? Os dados de RG, CPF, endereço, até dados de cartão de crédito, de meios de pagamento, né? Daquelas compras online em aplicativo. Então, o fato é que, apesar dos problemas de caixa que os clubes estão enfrentando hoje e toda essa questão da pandemia e tal, a LGPD está prevista para entrar em vigor em agosto de 2020 pela lei. Existe uma medida provisória que talvez passe para maio de 2021,
mas ela pode não ser convertida em lei. E os clubes devem sim se adaptar a essa nova legislação. Na Europa já é uma realidade e aqui no Brasil vai passar a ser. É um trabalho feito em fases, diagnóstico da situação existente, analisar as vulnerabilidades, a segurança dos dados e etc., para que o clube não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de autuação e multas. Todos deverão sim se adaptar à LGPD, Fernanda. Obrigada, Ká. Gente, eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram desse evento, principalmente os nossos convidados super especiais, o Mauro Silva, o Martorelli, que vai falar também, fazer os agradecimentos finais, o João, o deputado Júlio César, que super contribuiu, e a gente espera mesmo que as políticas governamentais consigam nos ajudar, Júlio. E eu acho que o teu papel é super importante para essa categoria, porque, de certa forma, representa todos os interesses, e aí a gente fala mais uma vez que existem interesses antagônicos, né? Mas que a crise possa trazer, e aí o contexto de interesses comuns, para a gente conseguir sair dessa crise. Então, deputado, parabéns pelo seu trabalho, obrigada por nos ajudar aqui a construir um cenário que a gente consiga ver um cerne, um caminho a seguir, mas realmente o momento é delicado. Eu queria agradecer, sem esquecer de ninguém, o Sérgio Sete, que teve que sair mais cedo por conta de uma outra reunião, a Edneia. Parabéns, Edneia, pelo seu trabalho como atleta, sabemos das dificuldades. Obrigada. Agradecer também o Ale Fernandes, a gente ficou com o tempo super espremido. Eu acho que a gente teria muito mais coisa aqui para falar, porque é super rico o tema, né? Mas nada impede que a gente continue aqui fazendo outros eventos sobre outras perspectivas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Mauro, obrigado, viu, por nos representar tão bem. A gente tem boas memórias da sua atuação e fica aqui só o nosso agradecimento. Queria que, se alguém tiver alguma coisa para falar final, e depois a palavra está com o Rinaldo. Fernanda, foi um prazer participar. Eu queria mandar um abraço a todos e dizer que a gente, como o Martorelli citou bem, a gente tem conversado muito. Eu acho que isso realmente... A gente já vinha nessa linha na federação. Os clubes decidem, os clubes votam, então a gente quer estar próximo de todo mundo. Eu falar para o João, a gente fez um seminário com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, voltado exclusivamente para o desenvolvimento humano na Federação Paulista. A gente tem muito esse olhar, João, qualquer contribuição, a gente tem falado muito com a Universidade de Viçosa lá também, que tem um núcleo de estudos e pesquisa em futebol. Então, enfim, a gente está absolutamente aberto para ouvir e construir com vocês, tá? Fernanda, foi um prazer, parabéns pela brilhante condução aí, tá? Pela mediação. Foi um prazer estar com todos vocês e estamos à disposição na federação lá para a gente sentar, conversar e tentar trabalhar e construir um futebol melhor todos juntos. Fernanda, eu queria também, na linha do Mauro, agradecer a oportunidade, né, a essa iniciativa, te parabenizar. Eu acho que isso é muito importante, essa visão multi-interdisciplinar do esporte, essa conversa com o jurídico, essa conversa, né, com o administrativo, com o psicológico, com a publicidade, com os atletas, né? Acho que escutar os atletas é muito importante, né? Ver o que eles têm a dizer, entender um pouco melhor o que se passa, né, com os atletas, sobretudo nesse momento que é muito importante, que todos nós possamos nos ajudar. Então, foi um grande prazer. Eu acho que, Mauro, conte integralmente comigo, sobretudo em todas essas iniciativas que a gente está tendo de trazer tecnologia da Europa, de grandes clubes europeus, e como que isso pode mudar a cara que a psicologia do esporte, aquela do professor Carvalhais, que muita gente ainda fala, que reprovou o Garrincha na Copa de 50, aquele blá, blá, blá antigo, e esses 70 anos que a ciência já evoluiu, precisamos sentar para conversar, tomar um café, por enquanto, no modo online, mas depois certamente vai ser um grande prazer poder te dar um abraço e finalmente te agradecer também pelo título de 94. Um abraço, querido, a você. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos. Imagina, João. Obrigado, João. Prazer. Vamos sim. Um abração, João. Valeu. Rinaldo? Oi. Será que o Ale quer falar alguma coisa? Ale quer falar? Não, exatamente. Eu ia pedir para que você, porque assim ele é um atleta que tá sofrendo todas essas questões da pandemia aí. Depois eu concluo. Ale, consegue desativar o microfone?
Será que... Ale, estamos te ouvindo, Ale, pode falar. Primeiro agradecer, né, porque para nós atletas, às vezes é difícil ter uma certa comunicação, até pelo nosso tempo escasso. O Mauro sabe disso, treinamentos, enfim. Então, para mim é de extrema importância ter essa comunicação, esse aprendizado que eu tive hoje, né, da parte do Mauro, do João, do deputado, de todos vocês, né, essa troca de informação. E só lembrando aqui que com essa pandemia toda, né, nós especificamente do Juventus, né, também a gente vê muito lado também do clube, tanto é que nós nos mobilizamos a caso volte a competição, e a gente torce muito para isso, e eu tenho certeza que a nossa federação, o Martorelli, enfim, estão fazendo de tudo para que isso aconteça, e a gente se mobilizou de uma forma de poder também ajudar o clube e jogar por um salário, como a gente fala, o mínimo, assim, entre aspas, que o clube pode ajudar, né? Dentro da condição do clube, para que a gente termine o campeonato, deixe o clube numa situação também estável, e para que nós também possamos terminar o campeonato, porque para nós, terminando um campeonato, é muito mais fácil a gente ter um segundo semestre e está sendo visto por outros clubes e está terminando, podendo também demonstrar o nosso trabalho, né? Então, para mim foi de extrema importância essa videoconferência, né? Poder trocar essas ideias e poder aprender coisas que talvez a gente não tenha tanto acesso, né? Então, eu agradeço, e já agradecendo aí o Mauro, o Rinaldo, né, pelas iniciativas que estão tendo, né, inclusive o sindicato, o pessoal agora fez para nós aí com que adiantasse, né, os nossos direitos de imagem, né? Isso aí foi de extrema importância também para nós, ajudou muita gente, ajudou muito a categoria. Então, é agradecer, e sempre que eu puder, quero estar participando para ter mais conhecimento e poder estar ajudando no que possa como atleta profissional ainda. A gente que agradece, Ale. Legal, a gente João. que agradece. A gente também espera Parabéns. que o campeonato termine, né? Tanto porque é bom para o atleta, também para a torcida. A gente torce aí para que isso termine logo também, né? Toda essa crise. Rinaldo. Fernanda, eu te falei que o tempo não ia dar, né? Eu te falei que eu ia precisar de muito mais tempo. A gente fala pouco, Rinaldo. A gente fala pouco. Mas, assim, mas é muito legal falar em humanização da relação, porque se tem uma coisa que é o cerne do trabalho do sindicato, é essa humanização, né? Que foi exatamente a experiência que nós, da diretoria, que nós trouxemos de dentro do campo para o nosso trabalho, de saber que se não humanizar, se não privilegiar o ser humano, nada faz sentido. E com base nisso, só a título de informação, nós temos o nosso Centro de Formação Humana desde 2006, que nos últimos anos foi se aperfeiçoando com o trabalho também de um coach, um trabalho da Silvana Trevisan, do coach Bruno de Sá, Silvana Trevisan, que é a pioneira no serviço social no esporte, com agora o trabalho incorporado, que é uma coisa que nós já tivemos, mas agora, ultimamente, o trabalho do psicólogo Luiz Eduardo Manfrinati, com os atletas, ex-atletas, conversando com os meninos, passando a informações, passando a vivência, para mostrar da importância disso. É muito interessante a gente perceber que, na pandemia, pelo menos, o foco ele começa a ser o ser humano, né? Eu acho importante isso, que é um trabalho que para nós é tão normal, né? E eu quero parabenizar toda a minha equipe está toda aí, minha diretoria está todo mundo participando, parabenizar todo mundo, porque eu orgulho de fazer parte dessa equipe, porque o foco sempre foi esse, né? De como a gente fazer para melhorar o ser humano, sem levar nenhum detrimento a ninguém. Então, quando o conceito é esse, evidentemente que existem os percalços, existem as dificuldades, mas a gente
todo dia bota a cabeça no travesseiro e dorme sossegado, porque é isso. Quando a gente consegue atender um atleta, atender quem quer que seja, e fazer da vida dessa pessoa um pouquinho melhor, a gente se sente satisfeito naquele propósito, naquela intenção que faz parte do nosso trabalho. Então, agradecer a todo mundo que participou, Parabéns. todo mundo que está aí acompanhando, o Mauro, deputado, Parabéns. o Júlio, o Sérgio, você, Fernanda, que foi uma guerreira aí na construção disso tudo. Quem mais? O João, principalmente a Edneia e o Alê, que fazem parte aí do nosso guarda-chuva, e felizmente a gente pode ter contato com gente de tanta qualidade humana e que faz disso, né, fortalece o nosso coração e a nossa mente para a gente continuar em frente. Obrigada, Parabéns. Rinaldo. A gente que agradece a sua contribuição, parceria. Obrigado a todos, gente. Um excelente dia, viu? Para você Obrigada. também, gente. Fernanda. Um abraço a todos. Tchau, Abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigada, Mauro. Tchau, gente. Um abraço. Um prazer, Fernanda. Parabéns. Obrigada. Valeu, Mauro. Parabéns, Abraço. Martorelli. Gente. Parabéns, abraço, Ale. Ale. Abraço, Dinéia. Dinéia. Abraço a Abraço. todos. Abraço. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.